voltando aqui, então vocês viram lá que a análise de demonstrações financeiras, elas se limitam em dois pontos, né? Que é a análise da capacidade da empresa de pagar suas dívidas a curto e a longo prazo, que são os índices de liquidez, e também a sua estrutura da dívida, né? Se ela está muito endividada, se ela está pouco, que a gente chama de alavancada, né? Quando vocês escutam aí no mercado, não, a empresa está muito alavancada, então ela tem muita dívida com terceiros, né? Vocês viram lá também que a proporção da dívida de curto prazo em relação à dívida total. Ou seja, o que é curto prazo? Até um ano, longo prazo, mais de um ano. Então, você também consegue verificar se essa empresa ela está muito endividada a curto prazo. Aí tem todas as implicações. Se ela está endividada a curto prazo, não consegue gerar caixa, então a coisa só vai piorando. Eu devo muito e não gero caixa, então a consequência disso o caminho é para a insolvência, né? Que é insolvência é a empresa entrar em falência, né? Bom, então aí vocês estudaram isso aí e o outro ponto é o ponto da rentabilidade. Então você tem um ponto da liquidez, os índices de liquidez que falam, que mostram para você através de indicadores se a empresa tem ou não capacidade de pagar seus compromissos a curto e longo prazo e o estudo do grau de dívida que ela tem, né? Tanto a curto quanto a longo prazo. Ponto. Na rentabilidade, você vai mostrar para você a capacidade da empresa de gerar lucro, margem, né, líquida, margem bruta, né? E também o giro do faturamento, né? Que a gente chama de giro. Que é isso? Né? A empresa ela consegue crescer. Então, o giro é 2, a relação das vendas com o ativo, né? Então, o que é? Não vamos falar 2, não, vamos falar 0,10, né? Então, quer dizer o quê? Essa empresa, o faturamento dela corresponde a 10% do patrimônio. Então, a cada faturamento, se for 10, 10, 10, 10, em 10 anos ela dobra de tamanho. Então, o giro, ele é um indicador interessante, né? Então, é mais ou menos, vão analisar isso a nível de país, né? O crescimento do PIB da China é 10%. Não é agora, né? A projeção para esse ano é em torno de 4, 5 por aí. Mas nas décadas passadas aí, ela sempre manteve esse patamar. Vamos supor que é 10%, né? Então, quer dizer que o quê? Em 10 anos, a China dobra de tamanho. Entenderam? Então, aí você pega esse índice, eu estou falando do PIB, né? Estou fazendo uma analogia com as empresas, do giro. Pega esse raciocínio e traz para o Brasil. Olha que tristeza, né? Tem não sei quanto, tem mais de 10 anos que a gente fica 2, 3 positivos, 5, 6, 2, 3, 5, 2, 1, 1, 0, tá? Então, quer dizer, a gente não vai sair, vai levar 100 anos, né? Crescendo 1, 2, depois no outro ano 3 negativo, aí no outro ano cresce 5 positivo, aí no outro ano 3, 2, aí no quinto ano menos 1, menos 2, então, quer dizer, vai anulando, né? Então, é para vocês terem uma ideia, como, por exemplo, ontem eu estava vendo uma reportagem do presidente do Banco Itaú, né, falando lá da importância dos bancos entrarem na tecnologia, né, para poder competir com os fintechs aí, tudo. Ele relatou que tem mais de 40 anos que o Brasil não cresce. Então, isso, gente, é muito preocupante, né? A renda per capita do brasileiro é praticamente a mesma de há 40 anos atrás. Então, a população cresceu muito, né? E a distribuição da riqueza ela está totalmente desigual. O que eu estou falando com isso? Isso é fazendo uma analogia que é o estudo dos indicadores, né? Que a gente fala muito, né? As empresas têm que trabalhar com indicador. Olha o tanto de coisa aí que a gente pode falar e entender, né? E diante disso, uma família, né? Famosos Brasil aí, né? O Haroldo Brasil pai e o Haroldo Brasil filho, né? São dois cientistas aí da área de administração. Na década de 70, o pai, né? Na Fundação Dom Cabral, no finalzinho da década de 70, ele inventou esse modelo Fleury aí, né?
que é o modelo Fleury? Antes de apresentá-lo, né, ele é uma forma de você ler o balanço contábil com o olhar financeiro, né? Quando eu falo olhar financeiro, é você pensar em entrada e saída de dinheiro, né? Porque a contabilidade, ela tem aí algumas características, né, que trabalham com os dados mais estáticos, né, mais parados. Então, olha lá, o modelo Fleury é um conjunto de ferramentas de análise desenvolvido para utilizar nas empresas brasileiras, né? Trabalha muito nas contas do patrimônio, ou seja, contas do balanço patrimonial e de resultado, ou seja, DRE. Então, aí está aí, né, modelo desenvolvido pelo Michel Fleury, está aí o nome modelo Fleury, Haroldo Brasil e Haroldo G Brasil, que são pai e filho, né? E dentre outras pesquisas aí que teve aí na década de 70. Então, outras lógicas foram desenvolvidas, né, a partir dessa ideia, desse modelo, que é uma visão do balanço como uma representação típica do comportamento das contas patrimoniais e não apenas uma foto momentânea, né? Então, aquilo que a gente fala, né, ficar vendo o balanço é ativo, passivo, né? Não, uma forma, o que significa a variação da conta caixa de um período para o outro? O que significa os valores de 2 períodos de estoque? O que significa os valores de 2 períodos de imobilizado? Né? Está diminuindo? Então, quer dizer que a depreciação daquelas, no caso de uma indústria, por exemplo, né, a depreciação está avançando, isso dá um sinal para você, ou seja, quer dizer que se a depreciação está muito alta, sinaliza que o seu parque industrial está ficando obsoleto. Né? Aí você vai pensar, não, então a competitividade, né? Eu vou ficar para trás, então eu tenho que investir mais. Então, quer dizer, olha só, um número te leva a uma série de outras observações que você terá que ter na sua empresa. Visão de todas as contas do ativo, como investimento, né? Então, quando você olhar lá, conta estoque, contas a receber, banco, etc., você vai olhar com um olhar de investimento e não como bens e direitos que a gente trata na contabilidade, né? E todas as contas do passivo você vai olhar como financiamentos e não como dívidas, né? Como obrigações. Então, quando você olhar a conta salários a pagar, você vai entender que aquilo ali é um financiamento. Por quê? Porque o trabalhador ele trabalha durante 30 dias e você só vai pagar no quinto dia útil. Normalmente é assim, né? Do outro mês. Ou seja, você usou a força dele emprestada de trabalho para gerar sua riqueza, né? Então, não é uma obrigação. Ele está te financiando, ele está prestando um serviço para você por promessa de pagamento em tal período, com tais condições. Mesmo raciocínio com fornecedores. Ele te vende 30, 60 dias, ou 90, o que for. Você trabalha com o produto dele, revende o produto dele, e dependendo da velocidade, você nem chegou o dia para pagar e você já vendeu toda a mercadoria. Né? Então, você está girando, ou seja, o fornecedor ele foi um financiador das suas atividades. Por aí vai. Foco maior na sustentabilidade financeira de longo prazo. Né? Então, você tem que... a lógica é você empurrar suas dívidas a longo prazo e é lógico com juros bem pequenos e juros, digamos assim, justos, né? Que aqui no Brasil é difícil falar isso. Juros justo, não existe, né? Cada um furando o olho do outro. Separação das contas do ativo e do passivo em grupos. Então, esse modelo Fleury, ele vai distribuir, né? Porque o balanço, os números não podem ser inventados, nem diminuídos, nem evaporados, né? Então, vamos trabalhar as contas do ativo seguindo uma outra lógica. Em grupos, não de acordo com a liquidez ou exigibilidade, que é o que segue o padrão dos balanços, né? O balanço patrimonial, ele segue a lógica do ativo, o grau de liquidez, e nas contas do passivo, o grau de exigibilidade. Então, o grau de liquidez é a capacidade daquele bem ou direito transformar em dinheiro, dentro de um tempo. E as exigibilidades lá no passivo é a exigência de cada conta, qual é que tem que pagar primeiro, né? Então, aí sempre vão vir lá os fornecedores, água, os telefones, salários, né? Não tem uma ordem tão específica como tem no ativo, porque vai ser, por exemplo, chega duas contas, água e luz, todas duas para pagar no mesmo dia.
Todas as duas têm o seu grau de importância, né? Não paga água nem a luz, não, para você ver. Então, elas ficam ali mais ou menos nos grupos, nos primeiros grupos ali do passivo circulante, por exemplo. E ênfase maior nas contas de curto prazo, né? Do que normalmente tem nas análises aí que a gente falou, aí, por exemplo, na análise das demonstrações financeiras que vocês estudaram, né? Então, as contas de curto prazo são, nesse modelo aqui, tem um olhar bem mais opa, caiu aqui. Tem um olhar bem mais acurado, né? Bom, então o modelo é esse aqui, ó. Você vai pegar as contas do balanço e distribuir as contas dentro desses grupos aqui, com outros nomes, né? Notem que a estrutura central continua a mesma, né? Ativo de um lado, passivo de outro. Só que quando você olhar o ativo agora, esquece aquele conceito de bens e direitos. Você vai entender como investimentos. E no passivo, como financiamento. Então, no caso do ativo, você tem o ativo operacional, primeiro, o ativo financeiro, por último, o ativo estratégico, ou os ativos permanentes. No caso do passivo, você tem passivo operacional, passivo financeiro e passivo estratégico permanente. Vamos falar de cada um desses aqui. Então, as contas estratégicas, né, ou seja, começando aí de baixo para cima, né, as contas estratégicas são aquelas referentes às decisões de investimento e financiamento, né, de longo prazo, né, longo prazo acima de um ano, né? E aí, gente, as escolhas, né, influenciarão o desempenho da empresa ao longo de vários anos. Então, os ativos estratégicos permanentes, né, se é uma indústria, as decisões que serão tomadas em compra de tais máquinas, elas vão influenciar o desempenho da empresa, né? Uma vez eu fiz uma consultoria numa das empresas da Vale, na área de custos, isso aí é uns 20 anos atrás. E era lá em Itabirito. Então, era uma serralheria, uma plantação de madeira, de eucalipto. Então, a Vale tinha essa empresa, né? Uma das empresas do grupo. E então, essa serralheria ela era toda informatizada com máquinas alemãs, né? O modelo da serralheria foi todo numa planta da Alemanha. E aí nós fomos chamados lá para poder o custo da madeira, para vocês terem uma ideia, não lembro mais os valores, mas como era a Vale, mais de 20 anos, a Vale ainda era estatal. Ela tinha acabado de passar para privada, né? Então, como era uma empresa estatal, então alguns detalhes não eram observados, tipo, chama painel, né, que é a madeira transformada em uma tábua grandona, né, que depois você vai fazer o que você quiser, né, vai fazer porta, vai fazer cadeira, vai cortar, né. Isso aí, por exemplo, o metro era R$ 2, não lembro mais os valores, R$ 2 o metro, preço de venda. Sendo que o custo apurado pela aceleria seria R$ 3,80, quase o dobro, né, do preço de venda aplicado. Por isso que nós somos chamados lá para ver o que é que está acontecendo. Enfim, um dos problemas que nós detectamos lá, não sei se vocês sabem como é que funciona a serralheria, eu também não sabia, eu tive que entrar no campo, poder estudar e ver. Por curiosidade, né, o eucalipto ele é igual um broto de bambu. Ele cresce, aí você corta com mais ou menos 1 metro de altura, deixa aqueles tocos lá, e aí daquele toco ele cresce novamente, chega a uma altura boa também de corte. Então, esses tocos, eles normalmente, tecnicamente, são 2 cortes, mas eles podem chegar até 3 cortes, né? E aí ele é levado para uma área no sol, né? Fica lá uma semana no sol, que, não sei se vocês sabem, a madeira ela tem muita água, né? Então fica lá no sol. Depois coloca ela numa estufa. Vocês precisam ver coisa mais esquisita. Depois que ficou uma semana no sol, você acha, não, secou, né? Nada, tem água pra caramba. Coloca numa estufa de correr assim no chão, a água, né? Fica lá mais uma semana. Aí sim ela está no ponto para ser cortada, etc, etc. Aí entra no processo de corte, né? Tudo mecanizado.
E aí nós detectamos que uma das máquinas estava colocada fora da lógica. E daí que é o seguinte, você tem que pegar, tem 6 máquinas, imagina aí 6 máquinas, uma atrás da outra. A madeira chega na primeira máquina, é processada, depois ela tem que ir lá na quinta máquina ser reprocessada para voltar na segunda, para ir na terceira, etc. Então, o custo de ir na outra máquina, né? Leva, volta, traz, tem um desperdício, etc, etc. Então, um dos fatores era esse, e tinha outros lá, com o custo do salário dos trabalhadores era nível estatutário, né? Então, e no mundo empresarial não é bem assim, né? Então, teve problema na área de salários e na área de posicionamento das máquinas. Então, isso é um exemplo aí de estratégia quanto ao permanente que atrapalha aí o futuro, né? A longo prazo. Aí. Então, escolhas, decisões, plantas erradas afetam. E aí, como é que você arranca máquinas pesando toneladas e toneladas e para a produção, né? Então, é complexo consertar isso aí. Bom, então esse modelão aqui, então continuando aqui com as contas estratégicas, você tem ela, sua identificação do balanço, para fazer uma analogia, né? Então no tradicional, que aí é o balanço patrimonial, passivo não circulante e patrimônio líquido são considerados nessa reclassificação do modelo Fleury como passivo estratégico. Então tudo que a gente entende lá no balanço patrimonial como passivo não circulante e o patrimônio líquido nós vamos considerar como passivo estratégico. Tem uma continha do passivo não circulante que não vai ser considerado passivo estratégico, mas nós vamos falar no grupo apropriado. Então, principais características do passivo estratégico. As decisões sobre essas contas envolvem geralmente as áreas mais estratégicas da empresa. Né? Patrimônio líquido são sócios, né? Então, e passivo são os bens permanentes. Então, só um minutinho, parece que chegou alguém aqui, gente. Espera aí. Luiz Eduardo. Então, as principais, continuando aqui, em termos de passivo, representam recursos captados que estarão disponíveis para a empresa no longo prazo, então são recursos vultosos, né? Repito, depende de cada empresa. Eu estou no cenário indústria. Né? Se for comércio, é outro cenário, você não compra máquinas, né? Você compra mais estoques. Se é serviços, né? Não tem nem estoque, nem máquina, né? Então, cada tipo de empresa a gente tem que fazer essa leitura também. Em termos de ativos, representam investimentos que demorarão a dar retorno, né? Embora, em muitos casos, sejam retornos mais elevados. Ele está falando aqui porque a gente tem o ativo estratégico também, né? Comportamento de um saldo de conta estratégica. Ele permanece um certo tempo sem alteração, depois ele muda, e depois vai para um outro patamar, né? Então, o saldo de uma conta estratégica geralmente possuirá um comportamento estável ao longo do tempo. Você compra uma máquina para sua indústria, você não fica comprando máquina todo mês, toda semana, né? Vai alterar num espaço um pouco mais distante. Então, aí nós temos aí as principais contas do ativo e do passivo estratégico, né? Então, você tem lá terreno, máquina, imóveis, passivo estratégico, é só ler lá o capital social, né? Financiamentos bancários a longo prazo, presta atenção, que no passivo estratégico tudo é a longo prazo. Então, agora, os outros dois grupos lá de cima, ativo operacional e ativo financeiro. Falamos do ativo estratégico, junto com o passivo estratégico. Agora vamos falar os dois juntos também, ativo operacional e ativo financeiro. Então, lá no tradicional, nós vamos separar algumas contas do ativo circulante para classificar como ativo operacional. Então, nós vamos separar algumas contas do ativo circulante que chamaremos nesse novo modelo de ativo financeiro. Então, como é que vai ser isso aí? Mesmo raciocínio para o passivo. Passivo circulante, algumas contas vão ser passivo operacional e financeiro, passivo financeiro. Então, o ativo operacional mostra os investimentos da empresa em capital de giro, ou seja, todas as contas do ativo circulante, né? Que surgem quase espontaneamente, em virtude da natureza da operação da empresa. É o caso, por exemplo, de estoque e contas a receber. Ou seja, normalmente, lá do ativo, as contas que estão ligadas diretamente à atividade fim da empresa, que
estão ligadas à operação são os estoques, se no caso da indústria, né, você fabrica estoque, se é no caso de comércio, você compra estoque, e contas a receber, porque está ligado à operação, você vende à vista e vende a prazo, né? Do outro lado, passivo operacional mostra as fontes diretas de financiamento desses ativos operacionais, né, que a gente pode destacar fortemente fornecedores, porque fornecedores fornece materiais ou estoque para você vender, e salários a pagar, porque é a mão de obra que vai fazer o estoque girar, vai vender, vai fazer todas as operações pertinentes ao processo de compra e venda, né? Então, em geral, trata-se de recursos obtidos sem custo financeiro. Você não paga juros para o trabalhador, né? No caso do fornecedor, você pode pagar se você não pagar a conta dele, né? Mas não é o caso aqui. Então, principais exemplos. Nós temos o ativo operacional, então os estoques, esses três estoques, três estoques primeiros aí é característica de indústria, né? Estoque de material de escritório, contas a receber, adiantamentos a fornecedores, né? Impostos a recuperar. Esses impostos aqui são ligados à venda, né? São impostos que você tem direito aí, dependendo. Despesas antecipadas também, você tem uma despesa para a operação, né? Manutenção, né? No caso do passivo, todas as contas lá, passivo operacional, que estão ligadas à atividade operacional da empresa. Então, fornecedor, salário, os impostos estão ligados à atividade, porque se você gera riqueza, você tem que pagar imposto. As contribuições sociais estão ligadas aí ao salário, pagar aluguéis, né? Se você não paga o aluguel do imóvel que você está trabalhando, como é que você vai fazer? Os seguros, despesas em geral a pagar, provisões, né? O 13º está ligado também ao salário a pagar. E, por fim, nós vamos falar sobre as contas financeiras, né? As contas financeiras são aquelas pertencentes ao ativo circulante e ao passivo circulante, mas não enquadradas nas contas operacionais, que basicamente nós vimos aí que é estoque e contas a receber. Então, o ativo financeiro são aquelas contas da caixa, banco, aplicação financeira de liquidez imediata, né? O que é aplicação de liquidez imediata? São aquelas aplicações que você vai resgatá-las em menos de um ano. Já tem uma previsão. Eu vou colocar esse dinheiro aqui num fundo de investimento, mas daqui 6 meses eu vou resgatar porque eu vou fazer uma compra e vou precisar desse dinheiro. Então, características dele, né? Opa, tá pulando aqui. Mostra um volume de recursos não utilizados em capital de giro, claro, né? Operacional, que é o estoque que vamos receber, basicamente, nem investimentos a longo prazo, que é lá no ativo estratégico, por exemplo. O passivo financeiro mostra as fontes de financiamento de curto prazo. Pensei que alguém tinha entrado aqui. Que surgem com decisões dos gestores financeiros, quando a empresa precisa de empréstimo de curto prazo para manter seus compromissos. Antigamente, né, a inflação muito alta, nós tínhamos uma linha de crédito nos bancos que chamava hot money, né, que era dinheiro de um dia. Então, os juros eram cobrados diariamente, porque a inflação era muito alta, né, na casa de 80%, 100% ao mês. Então, isso é a inflação oficial, né? Que a gente viveu a hiperinflação. Eu vivi essa época, em década de 80. Chegamos o povo perde totalmente a noção do que é valor. É o que está acontecendo agora, por ser esse medão da inflação, né? Então, a gente já está acostumando com o patamar de inflação 10%. Isso é um perigo, né? Isso é um perigo danado, porque quando a população começa a pensar que isso é normal, todas as transações que você fizer, você vai pensar sempre acima desse patamar, né? Então, nós estamos rompendo a barreira dos 10%. O que eu estou falando é o seguinte, hoje quando você vai pedir um desconto na compra de algum bem, alguma coisa, o cara, para falar 5% é uma briga danada, né? De desconto, etc. E quando é essa quebra de pensamento inflacionário, aí nós vamos começar a pedir 10%. Então, para o comerciante te dar 10% de desconto, ele tem que valorar muito mais ainda o preço do produto. E aí a inflação, aí vira uma bola de neve. Então, aqui alguns exemplos, né? Do ativo financeiro, caixa, banco, aplicação financeira, ações de outra empresa para especulação, né?
Você vai comprar ações para vender dentro de um ano. No caso do passivo, empréstimo bancário, créditos rotativos, né, títulos descontados, empréstimos dividendos a pagar também. Né? Então, nós vamos fazer aqui ó, um exemplo. Né? Nós temos aqui um modelo, balanço patrimonial, tudo bonitinho aí, né? Ativo circulante, ativo não circulante, caso do passivo aí, tudo belezinha, né? As contas aí. O que nós vamos fazer? Diante desse modelo que nós apresentamos, nós vamos reclassificar esse balanço com o modelo Fleury. Então, fica assim. Então, ativo operacional vai ficar as contas a receber e os estoques. O ativo financeiro, caixa e banco. Ativo estratégico, né? O valor já tirando a sua depreciação. O passivo, fornecedor, o passivo operacional, somente os fornecedores e contas a pagar, estou ligado direto à operação. O financeiro, o empréstimo a pagar, né? A curto prazo, no caso aqui. E o passivo estratégico vai ser o passivo não circulante e o capital de juros. Muita atenção nisso aqui, ó. O que é o passivo não circulante está entrando no estratégico, tá vendo? E não aqui em cima. Por quê? No modelo Fleury, entende-se que aqueles empréstimos a longo prazo têm uma característica de não serem permanentes. Claro que não, mas você não faz empréstimo para pagar. Estou falando empresa, né, gente? Empréstimo de milhões para pagar no mês seguinte. Você vai pagar milhões para pagar 5, 10, 15 anos. Então, os empréstimos têm um pouquinho de característica de permanente. Por exemplo, capital social é do sócio, não vai sair de lá, né? Então, adiciona-se aqui, então, no passivo estratégico, apenas as contas do passivo circulante que tem característica de serem exigidas após um ano, ou seja, tem características de pagamento a longo prazo. E aí, nesse modelo aqui, assim como nós pegamos indicadores lá, né, índice de liquidez, índice de rentabilidade, lá no balanço patrimonial, aquela turma lá de cima criou os índices também, em cima dessa nova formatação, né? Que são capital de giro, né, para as contas estratégicas, necessidade de capital de giro para as contas operacionais e o saldo de tesouraria para as contas financeiras. Então, para cada grupo, eles criaram os indicadores, sendo que esses 3 indicadores têm uma relação entre si, que nós vamos falar lá no final, né? Isso aqui é uma equação, né? Então, olha só, comparando as contas estratégicas, você tem aí o ativo estratégico, né? Investimento de longo prazo, passivo estratégico, mesmo raciocínio que nós estamos repetindo. Então, para que não haja um desequilíbrio financeiro na empresa, né, a gente espera que as fontes de financiamento de longo prazo sejam suficientes para financiar os investimentos de longo prazo. Então, essa relação aí será avaliada para a medida denominada capital de giro ou CDG, né? Normalmente é denominado capital circulante líquido, que é você pegar o ativo e subtrair do passivo, grosso modo. Então, aqui uma leitura, né? Lembrem-se que esse raciocínio é um raciocínio financeiro, né? Tem cabimento o passivo ser maior do que o ativo ser uma coisa boa? Tem, se você tiver com um olhar de contabilidade, tá? Com o olhar financeiro, né? O CDC ser maior do que zero é bom. Por quê? Porque nós estamos falando de financiamento e investimento. Então, o CDG maior do que zero, no olhar contábil, é ruim. No olhar financeiro, é bom. Fontes de financiamento de longo prazo, próprias ou de terceiros, né, dinheiro que você pegou de empréstimos, financiando todo o investimento, toda a infraestrutura da empresa. A sobra poderá ser usada para, né, financiar os ativos lá em cima, né, o estoque, caixa, banco. E o contrário, no enfoque financeiro, é ruim. O ativo ser maior que o passivo estratégico, quer dizer que o ativo não está tendo recursos financiados, né, por capital de terceiros. Então, logo, eles terão que ser cobertos parcialmente, ou seja, você vai ter que ir no mercado buscar dinheiro para fazer essa cobertura.
Comparando as contas operacionais, a necessidade de capital de giro, né? Então, em uma situação ideal para a empresa, as fontes de financiamento normais da operação teriam que ser suficientes para financiar as suas atividades operacionais. Esse seria o sonho, né? O mundo dos sonhos, né? Essa relação será avaliada por medida denominada necessidade de capital de giro. Então, a necessidade de capital de giro, o ativo menor do que o passivo. Quando a necessidade for maior do que zero, isso é ruim, porque você precisa de dinheiro para cobrir os buracos lá que a empresa tem. Então, isso aí acontece muito, por exemplo, os prazos médios de pagamento serem menores que os prazos médios de recebimento das suas vendas, né? Você vai ter que precisar de dinheiro aí para cobrir esse intervalo até receber o dinheiro e já descapitalizou agora, então você tem que ter dinheiro para continuar suas operações até o recebimento daquela venda. E o contrário, né? Necessidade de ser menor do que zero, ou seja, o valor ser negativo, né? Então quer dizer que você não precisa de capital de giro. Simples assim. E caso de tesouraria, né, que mexe com dinheiro, né, que está disponível rapidamente, né, caixa banco. E no caso do passivo, né, aqueles financiamentos a curto prazo que você tem que pagar lá direitinho todo mês, né? Então nós temos aí uma comparação que é a tesouraria. Então a tesouraria é igual ao ativo financeiro, né, menos o passivo financeiro. Então os empréstimos a curto prazo, né? E o caso do ativo financeiro, caixa banco, essa relação aí. Então, quando a tesouraria for maior do que zero, a empresa tem sobra de dinheiro ali no dia a dia. Isso é bom. E o contrário, está no desespero. Aí, nos tempos passados, está faltando dinheiro, tem que pagar uma conta hoje urgente, mas eu não tenho. Então, vai lá no Hot Money, ou o dono, dependendo da bagunça da empresa, o dono vai lá, tira o dinheiro do bolso, paga, depois repõe, né? Isso aqui. Então, aquela forma que eu falei, a relação dos três aí, né? Então, as contas estratégicas é igual a necessidade de capital de giro mais tesouraria. Então, depois, com os exemplos que vocês foram, né, nos exercícios lá, se você quiser tirar a prova, né, tem uma tarefa lá que eu peço para vocês calcularem os três indicadores. Aí, se você quer comprovar que aqueles indicadores que você calculou separadamente estão corretos, você joga nessa equação aqui, aí dá para verificar, dá para tirar a prova, né? Que você precisava. Essa igualdade sempre terá que ocorrer. Então, olha aqui um balanço. Nós fizemos os cálculos aqui, né? Chegamos aqui a esses valores. Não precisa garimpar não, porque aí é só buscar lá, né? Então, CDG 600, necessidade de capital de giro 400, está positivo, né? Positivo. Então, olha lá. Olha lá, positivo. Tá vendo? Precisa de dinheiro. É uma coisa ruim. Então, análise disso aqui. As fontes de financiamento a longo prazo conseguem financiar todo o investimento a longo prazo e ainda sobra para as outras finalidades no montante de R$ 600. Ou seja, o passivo aqui, ó, né, está maior do que o ativo estratégico, né? Então eu consigo pegar dinheiro e pagar, dá para cobrir o ativo estratégico, né, o imobilizado, né, as máquinas e equipamentos, ainda sobra 600 para eu ver o que eu faço. Compra estoque, né, investe lá em cima, as contas do ativo. Se fôssemos considerar somente as fontes oriundas da operação da empresa, essas não cobrem os investimentos, ou seja, os R$ 400 é assim, ó, aqui, ó, não cobre, né? Ela precisará buscar recursos adicionais para cobrir a falta no montante de R$ 400. Por fim, analisando o valor na tesouraria, ela tem recurso de sobra no valor de R$ 200, né? Ela não está dependendo de empréstimos de curto prazo. Então, você não analisa os três
em conjunto. Você analisa os 3 grupos separadamente. Então, é isso, gente. Tem 2 atividades lá. Deixa eu fechar aqui. Não vou fechar não, porque às vezes vocês querem perguntar alguma coisa. Então, é isso. Alguma pergunta, consideração, dúvida? Professor, o material vai estar quando no site? Terminando aqui, eu vou colocar ele. Beleza. Eu Tá? comecei a fazer atividade e fiquei confuso. Mas como é que você ia fazer, né? Não, até que deu para pescar algumas coisas, né? A tabela deu para pesquisar e tal. Aí eu fui fazer o simulado lá e agarrei em umas questões. Não. Mas aí tem que ter esse apoio aí, né? Vou colocar agora. Na hora de terminar aqui, eu coloco lá, tá, Léo? Beleza. Beleza, gente? E aí, Heleno, se você se sentir prejudicado, quem já fez e se te prejudicar, me fala que eu abro lá mais uma tentativa, tá? Acho que vocês têm Não, 2, né? Tem 2 sim, mas não. tentativas, mas se ver que ficou prejudicado nisso aí, eu abro mais uma lá. Tá bom? Não, mas tá tranquilo. Que Fiz a bom. primeira só para testar mesmo. Tá. Então, gente, se não há dúvidas, há dívidas. Beleza? Tá bom? Beleza. Então, até o próximo encontro, gente. Um abraço. Falou, professor. Se cuidem. Bom dia. Bom dia. Falou.